pessoal, tudo bem? Davi sempre tomou para si as mulheres que cobiçou. Foi assim com Ainoã, concubina de Saul, com Mical, filha de Saul, com Abigail, esposa de Nabal. E, claro, foi assim também com Betsabá, mulher de Urias. Só que com Betsabá ele tomou um baita susto, porque ela veio grávida. Como nós vimos no vídeo passado, os redatores bíblicos transformaram essa gravidez de Betsabá, esse suposto seu primeiro filho, num filho não de Urias, mas um filho de Davi. O que acontece é o seguinte, pessoal. Naquela época, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. Isso aí era um privilégio de pouquíssima gente. E os redatores bíblicos, eles vão trabalhar anos depois em cima de narrativas orais, que eles vão passando ali para o papel. Papel não, que nem papel existia ali dos pergaminhos, né? A gente fala em livro bíblico, mas não existia livro e também não existia nem Bíblia na época. Eram textos esparsos, não havia Bíblia ainda, nem Bíblia judaica, nem Bíblia cristã, Velho Testamento, não tinha nada disso. Tudo isso são anacronismos que nós cometemos a todo momento. Anacronismos conscientes, mas anacronismos. Bom, os redatores, eles queriam o seguinte, eles queriam criar uma dinastia davídica. Aí você fala, porra, mas por que os redatores queriam isso? Eles eram perturbados? Eles eram malucos? Não, os redatores, eles queriam dar um mito fundacional para o povo. Isso é fundamental do ponto de vista da sobrevivência de um povo. Então, quando ele coloca ali o mito da dinastia davídica, então vem lá Saul, depois entra Davi, né? Porque casou com a filha de Saul, né? Então tem uma justificativa ali, né? Depois Davi tem um filho, Salomão. Aí os redatores deitam e rolam, porque eles podem fazer então uma genealogia, né? Traçar uma descendência que chegará, supostamente, até Jesus Cristo. Isso tudo é muito importante, tanto para o pessoal do Antigo Testamento, quanto também para o pessoal do cristianismo, porque isso vai dando uma linearidade, vai dando um grau de maior veracidade àquelas histórias todas. Então, os redatores bíblicos, eles queriam, sim, que Salomão fosse o filho de Davi, porque se Salomão não fosse filho de Davi, seria uma bagunça danada, porque Davi vai usurpar o trono de Salomão. Deu o maior trabalho para os redatores trabalharem esse tema. E eles trabalharam. E agora, dizer que Salomão vai usurpar o trono de Davi, ficaria muito mais difícil. Então, eles vão construir uma história, uma narrativa, na qual Salomão, o filho de Urias, será transformado no Salomão, filho de Davi. Ele vai sentar no trono, nada mais lógico, nada mais esperado. Todo mundo sabia disso, que era uma ordem divina também. Então, isso tudo, obviamente, é falso. Tudo isso, obviamente, é falso. Foi uma necessidade política dos grupos dominantes naquela época de criar essa narrativa da dinastia davídica. Tudo isso para manter o povo aglutinado e não deixar o povo desaparecer. E deu certo. Cadê aqueles povos do passado? Cadê os filisteus, os amorreus, os amalequitas? Cadê os heteus?
acabou todo mundo, desapareceu todo mundo. O povo de Israel, o povo de Judá, eles conseguiram se aglutinar em torno do livro, né, da Torá, e se mantiveram ali até os dias de hoje. Né? Então, a tática é obviamente que não se deve somente a isso, mas também a outros fatores que irão se construindo no decorrer dos tempos, tá certo? Bom, um outro dado que reforça que Salomão era filho de Urias e não de Davi é que, naquela época, quem dava o nome dos filhos era a mãe. Naquele tempo, as mulheres não mandavam praticamente nada. Eram submissas, eram quase que uma extensão das propriedades dos homens, dos pais, dos maridos, dos irmãos. Então, Betsabá é quem vai dar o nome Salomão. E o que significa o nome Salomão? Salomão significa o substituto de alguém. Que alguém? A Bíblia diz que ele é um substituto do filho morto, mas não houve nenhum filho morto, nós já sabemos disso. Ele é substituto do marido assassinado, amando de Davi. Ele é substituto, porque essa história que o Davi fez, isso não pegou nada bem, porque Davi já tinha um monte de mulher. E ele foi arrumar a mulher de Urias, e a mulher estava grávida, e todo mundo sabia disso. Isso tornava o seu deslize maior ainda, maior ainda. Então estava ali entalado na garganta do povo. É óbvio que com o transcorrer das décadas e dos séculos, como essas narrativas eram orais e estavam na mão, depois vão ficar na mão de poucas pessoas, sob a forma escrita, essas histórias vão sendo mudadas com o decorrer dos tempos. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Aumenta, mas também diminui um ponto, distorce o ponto, né? Tem tudo isso aí. Então, quem colocava o nome nos filhos era a mulher. E Betsabá vai colocar que Salomão é o substituto do marido morto. Foi uma forma que ela encontrou de homenagear o marido assassinado amando de Davi. Davi ficou pianinho, porque ele sabia, e todo Israel sabia, que Salomão era filho de Urias. Os redatores bíblicos depois vão colocar na boca do profeta Natã a troca do nome de Salomão, que vai passar a se chamar Gededias, o amado. Por que Gededias, o amado? Porque você não queria botar Gededias. Se o nome dele seria Gededias, por que não colocou o Gededias antes? Gededias quer dizer o amado, então se aproxima de Davi, o amado de Javé. Então afasta ele de Urias, e aproxima de Davi. Uma jogada política lá dos redatores. Né? O Natã vai ser o tutor de Salomão. Isso vai ter uma importância muito grande, que nós vamos falar nos vídeos futuros. Na época, Betsabá, Salomão, Davi, ninguém imaginaria que Salomão, o filho de Urias, um dia sentaria no trono de Israel. E imaginaria muito menos ainda que quase 3.000 anos depois, nós estaríamos discutindo aqui no YouTube, né, a paternidade de Salomão. Coisa que estava mais clara, mais nítida, mais límpida, impossível. Que Salomão era filho de Urias.